Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos meter bucha aí. Essa é uma das disciplinas, essa é a disciplina mais fácil do curso, né? E do concurso também, tá? É a mais fácil do concurso, não tem erro, né? Não tem erro. Vai dar tudo certo, vocês vão gabaritar direitos humanos, amém? Amém. Isso aí. Não tem erro, tá? Vamos começar pelo edital, né? Vamos começar pelo edital, tanto de cabo como de sargento. Vocês vão dizer, ai, Matheus, eu não vi teoria geral lá. Cara, pra gente ver direitos humanos e não falar sobre a teoria geral, muitas coisas vocês vão ficar viajando. Então a gente precisa ver uma teoria geral, que vocês vão usar lá na hora que nós formos entrar nos livros. Os livros, senhores, os livros eu tenho em PDF, eu vou colocar lá, tá? No portal. Fiquem tranquilos. Os livros eu vou colocar lá no portal em PDF. Não se preocupe com isso. Mas também não se preocupe em lerem o livro inteiro. Eu vou trazer o resuminho bisurado para vocês, né? Dos livros. Porque o grande temor da galera é os livros, né? Ai, meu Deus, um livro. Pega lá do professor Sarley, lá o livro é gigante. Do Alexandre de Moraes também. Então, muitas coisas que nós vamos ver na teoria geral, vocês vão utilizar tanto no livro do Alexandre de Moraes, quanto no do Sarley, tá? Então, fiquem tranquilos que aos poucos, conforme a gente for entrando, né, na disciplina, vocês vão pegando o esquema. Beleza? Fala, beleza? Beleza, isso aí. Então, aos pouquinhos, nós vamos esquartejar, né? Nós vamos esquartejar a disciplina e vai ficar tudo mais claro, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é imprescindível para qualquer concurso, né? Quando se fala em direitos humanos, temos que falar da Declaração Universal. E os livros, vocês vão ver que cada um tem um direcionamento, também é bem tranquilo. Aqui no Alexandre de Moraes, é um direcionamento um pouco mais constitucional, um pouco mais interno. A gente vai falar muito sobre isso também. E aqui, aí é o pensamento do professor mesmo aqui, relativo à eficácia dos direitos fundamentais. Bem tranquilo, nada de pânico, vocês vão gabaritar essa disciplina. Primeira coisa, né? Primeira coisa, vamos fazer um exercício, né? Não tem aquela música, abram as mentes, não tem aquela musiquinha assim? O dela também é gente, não tem? Tem aquela musiquinha assim? Isso aí, Mamonas. Então, eu preciso que vocês abram as mentes, né? Porque geralmente quando a gente vê a palavra direitos humanos, ainda mais nós sendo policiais militares, não é o nosso sonho essa palavra, né? Não é o que mais reflete com a nossa realidade. Mas eu preciso dizer para os senhores, e de repente já é de conhecimento dos senhores, que há um pouco tempo atrás, há 120, 122 anos atrás, existiam escravos no Brasil. Tá? Há não muito tempo atrás, né, existia o quê? O cara, qualquer coisinha era pena de morte. Então, na verdade, senhores, o que vocês precisam abrir as mentes é que os direitos humanos não foram feitos para livrar aquele cara que realmente cometeu um ato criminoso. Os direitos humanos surgiram com a evolução da sociedade para quê? Para proteger o cidadão de bem. Tá? Nós vamos conversando aos pouquinhos, vocês vão entendendo. Mas vocês têm que tirar esse estigma, né? Direitos humanos é para proteger vagabundo. Tem que tirar esse estigma, pelo menos para passar na prova. Depois, se vocês quiserem continuar pensando nisso, não tem problema nenhum. Agora eu preciso que os senhores cheguem lá na prova e reproduzam resultado. Cheguem lá na prova e gabarite a prova de direitos humanos, que é a prova mais fácil. Tranquilo? Vamos lá. Mas o que é, né? O que é direitos humanos? O que são, né, os direitos humanos? Tá? É um conjunto do quê? De valores, né? E direitos na ordem internacional para a proteção da dignidade da pessoa humana. Eu preciso que vocês grifem valores,
né? Conjunto de valores, né? Os seus valores. Grifem direitos, são os seus direitos. E grifem dignidade da pessoa humana, tá? Aqui na dignidade da pessoa humana, eu preciso que vocês façam uma seta, né? Eu preciso que vocês façam uma seta e coloquem assim: ente tutelado, bem tutelado. Faça uma seta e coloque assim: bem tutelado, tá? Faça uma seta e coloque bem tutelado. Galera, o valor espiritual de vocês, o valor étnico, a ética, o conjunto de valores e direitos, né? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, né? Na ordem internacional, quando a gente fala de direitos humanos, galera, quando a gente fala de direitos humanos, lá no início não tinham dispositivos que não tinham nada positivado. Vocês imaginem assim, ó. A long time ago, há muito tempo atrás, mal e mal existia o papel e a caneta. Então, como que nós teríamos escrito lá já: todos os seres humanos têm direito à vida, todos os seres humanos têm direito à liberdade? Então, quando surgiu essa palavra aqui, ó, direitos humanos, nós temos que proteger os direitos humanos, eu quero que vocês gravem o seguinte, que são direitos, podem anotar, outro conceito relacionado a esse conceito aqui. Direitos humanos, vocês vão encontrar vários conceitos. Direitos humanos são direitos positivados, ou seja, são escritos em leis, em tratados, em declarações, são direitos positivados na ordem internacional. São direitos positivados na ordem internacional. Falou na ordem internacional, né? Conjunto de valores e direitos na ordem internacional são direitos humanos. Tranquilo? Beleza? Sossegado? Então aqui, ó, né? Ordem internacional. Falou em direitos humanos, é lá no plano internacional, direito internacional de direitos das pessoas, tranquilo? Dos seres humanos. Outra coisa que vocês já precisam saber, de cara, se a palavra é direitos humanos, quem são as pessoas protegidas? Quem são os seres protegidos? Os humanos. Então, uma coisa que vocês... Isso é uma pergunta que eu acho muito difícil, que eles cobrem, mas os animais não são protegidos pelos direitos humanos. Ah, você está de sacanagem, né? Vocês vão dizer, né? Você está de sacanagem. Por quê? As pessoas confundem o quê? Por exemplo, lá no nosso artigo, acho que é o 225 da Constituição Federal, fala o quê? Para que não tenha crueldade com os animais. Até algumas práticas. Farra do boi acabou. Farra do boi hoje é ilícito. Antes era um costume, né? Uma tradição, o pessoal fazia farra do boi. Então os animais são protegidos contra as crueldades. Mas não se aplica os direitos humanos. Tranquilo? Sossegado. Por mais que as pessoas tratem os animais, né? Principalmente os domésticos, como se um humano fosse, mas os direitos humanos não se aplicam aos animais. Tranquilo? Beleza? Isso aqui, ó. Isso aqui é o mais importante. Esse aqui é o bem tutelado dos direitos humanos. Quando se fala em proteção aos direitos humanos, está falando em proteção da dignidade da pessoa. A dignidade da pessoa, ela é inerente à pessoa. Galera, eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês nunca mais vão esquecer. Não tem como os senhores recusar a dignidade de vocês. Não, daqui a pouco tá, sei lá, um soldado lá no pátio, diz, ô tenente, pode pisar no meu pescoço? De graça, assim, sem, não estou falando de curso, não estou falando de nada, né?
Não estou falando de nada. Em curso é outra coisa, né, Luiz? Mas, enfim, o cara tá lá e o tenente tá pisando, daí a gente chega assim, ô soldado, levanta, cara. Não, tá legal, porque eu amo o meu tenente. Ele não pode recusar a dignidade. O cara tá ferindo a dignidade. Vocês viram esses dias uma ocorrência que deu? Uma agente da Polícia Civil, não sei onde é que foi lá pra cima. Uma agente da Polícia Civil, ela foi presa em flagrante. Não sei se ela estava bêbada dirigindo, enfim. Aí o delegado colocou ela na frente dela lá, e daí interrogando ela. E daí outros agentes começaram, porque ela tem umas coisas na roupa aí, não sei o que. Dela, não tenho nada, não sei o que, ergueu assim a blusa e tal. Enfim, pegaram a guria pelos braços, assim, um pegou pelas pernas, tiraram a roupa da guria, sabe? E tudo sendo filmado. O que vocês acham que aconteceram com os caras? Se ferraram. Vocês podiam então achar uma agente feminina, né? Fazer a busca nela ali, despiram ela, deu um gritedo e segura pra cá, empurra pra lá, feriu a dignidade dela. Pô, ela não era uma bandida, ela era agente da Polícia Civil. Deu o maior do rolo, o delegado tá respondendo e tal, é lá pra cima. Mas o que acontece? A dignidade da pessoa, bem no fim ela não tinha nada, eu sei lá o que eles estavam suspeitando, se ela estava envolvida com algum rolo, eu só peguei o vídeo ali, né? Mas o que aconteceu naquele vídeo? Feriu a dignidade da pessoa humana. Uma coisa é assim, não, vamos dar um pau no Della Justina aqui, tal, e soco e coisa e tal. Aí daqui a pouco tira a roupa, gospe, faz o diabo. Cara, isso aí você já está ferindo a dignidade da pessoa humana. Aí já é outra história. Aí já dá para enquadrar em outras coisas, beleza? Tranquilo? O bem tutelado é a dignidade da pessoa. Último exemplo. Lá na Alemanha tem o chamado arremesso de anão. Já ouviram falar? Na França. Arremesso de anão. Já ouviram falar? Falar pro Saulinho. Como que funciona? É uma festividade lá do chopp, pau e confusão. Eles pegam o anão. Quem jogar o anão mais longe, ganha. Daí eles arrumam os colchões, né? Joga o anão lá. Eu ganhei, isso aqui. É um anãozinho, né? Beleza. O que aconteceu? A prefeitura da cidade lá, tal, não. Isso aí está ferindo a dignidade da pessoa. Né? O Ministério Público lá, enfim, não. Isso aí está ferindo a dignidade da pessoa. Olha, ele está sendo arremessado lá no meio de todo mundo. Tal, todo mundo fazendo piada com o cara. Aí o que aconteceu? O Ministério Público não, acaba com essa porra aí. Para com essa brincadeira de vocês. Suspenderam a brincadeira. Quem foi reclamar? O anão. Porque ele estava ganhando os troquinhos dele. Né? Ele estava ganhando os troquinhos dele lá. O anão foi reclamar. Sabe o que disseram para ele? Meu amigo, o senhor não tem o direito de recusar a sua dignidade. Então o senhor não, infelizmente, vai achar outra coisa para fazer. Mas o arremesso aí está cancelado. Entenderam? Então não pode, o ser humano não pode recusar a sua dignidade, tá? E outra, né, senhores, há muito pouco tempo atrás, em 1939 a 45, a dignidade da pessoa foi ferida muitas vezes, né? Foi muitas vezes, na Segunda Guerra Mundial, enfim, na Primeira, mas na Segunda morreram muitos civis, né? Morreram muitos civis. Vocês lembram desse negócio do Hitler, o Holocausto, vocês lembram tudo isso, né? Então, beleza. Então, sofreu muita gente e a dignidade da pessoa foi ignorada, tá? Agora, o que é dignidade da pessoa humana? Tem muitos conceitos, pessoal, tem muitos. Eu tentei achar o que a doutrina mais gosta, né? O que a doutrina dos direitos humanos mais gosta. E eles cobram muito em prova. É um valor moral, né? Grifem isso, um valor moral e espiritual inerente à pessoa. Cara, basta nascer. Basta ser pessoa. Aliás, basta ser feto. Pelo Pacto São José da Costa Rica, tá? Pelo Pacto São José da Costa Rica, a vida é protegida quando? Desde a sua concepção. Então, basta ser concebido, né? Basta ali a mãe estar grávida, que a dignidade da pessoa humana já está sendo protegida, tá? Ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito e tal constitui o princípio máximo
né? Grifem aí o princípio máximo do Estado Democrático de Direito. Já imaginou, cara, se não fosse respeitada a dignidade da pessoa? Pode falar, Campos. Essa lei do aborto aí, daí não pega a dignidade dos direitos humanos? O aborto tem algumas exceções, tá? O aborto a gente vai falar lá, a hora que a gente chegar mais no livro do Alexandre de Moraes, que ele tem bastante polêmica sobre isso. Mas o aborto tem algumas exceções. Por exemplo, aborto oriundo de estupro. Então, se teve um estupro, a mãe pode, né, se ela quiser, ter o aborto. O aborto do anencéfalo, né? Ou seja, aquela criança que não tem cérebro. Então você sabe que infelizmente a criança não vai sobreviver, né? Então o aborto tem essas nuances, sabe? Tem essas situações aí que pode ser... qual o aborto que não é permitido é o voluntário, né? É o voluntário. Se a mãe quiser ir lá e fazer o aborto, daí não é permitido. É uma lei internacional que proíbe o aborto, isso aí daí já é no âmbito nacional. Mas no âmbito internacional, do direito, né, que tem a ver com o direito à vida, dos direitos humanos, aí fala, por exemplo, lá no Pacto São José da Costa Rica, que nós já internalizamos em 1992, e nós somos signatários desse pacto, aí fala que a vida é protegida desde a sua concepção. Ele não trata o aborto em espécie, entendeu? Aí aqui no âmbito nacional a gente fala sobre o aborto e as suas exceções, tá? Por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco que o direito à vida, ele não é absoluto, por mais que seja um direito fundamental, por mais que seja um dos principais direitos, porque se o cara não tem vida, não tem outros direitos. Agora, o que tem que pensar na situação do aborto, Campos? O que tem que pensar? Nós estamos protegendo a dignidade de quem? Na situação da mulher ser estuprada e ficar grávida. Nós estamos protegendo a dignidade de quem? Da mãe? Pô, ela tem que ter o direito de dizer assim, não, eu não quero o filho desse monstro, né, cara? Como é que eu vou pegar... ele é o pai da minha criança, esse monstro. Entenderam? Tranquilo? Joia? Então, gravem, a dignidade da pessoa é o bem tutelado dos direitos humanos e ele é um valor moral e espiritual inerente à pessoa. Esse é o conceito que mais cai em prova. Tá? A dignidade é o principal, é o bem tutelado aí pelos direitos humanos. E ele constitui o princípio máximo do Estado Democrático de Direito, né? Porque se a gente fere a dignidade... daqui a pouco vira bagunça. As leis, se vocês forem analisar, as leis sempre estão protegendo a vida ou a propriedade, né? Não temos os crimes contra a honra? Fala, tem. Injúria, calúnia, difamação, crimes contra a honra. Não tem os crimes contra a vida? Tem. Não tem os crimes contra a propriedade? Furto, roubo, enfim. Então... os direitos humanos, essa situação aqui da dignidade é o princípio máximo, porque tudo está envolvido com isso. Os direitos de inviolabilidade e tudo mais, tá? Então, grave, a dignidade da pessoa humana é o bem tutelado, é o mais importante aí, protegido pelos direitos humanos. E esse é um conceito que eles adoram, é um valor moral e espiritual. Eu pego assim, eu sou evangélico, de verdade. Às vezes o cara pode dar um exemplo, não, mas eu sou evangélico de verdade. O Luiz é muçulmano. Eu digo, cara, sai fora aí essa tua religião aí, cara. Começo a debochar do quê? Do valor dele espiritual, do valor moral. Tem um monte de crença ao redor, tem um monte de tradição ao redor disso, né? Os judeus, a gente não vê na TV aí, eles têm todos uns rituais assim, que é do judeu, né? O muçulmano também tem isso. O muçulmano tem lá, eles se ajoelham e ficam horas lá, né? Orando a Deus. Aí você começa a debochar desse valor espiritual dele. Você está ferindo a dignidade dele. É coisa de anos, é coisa de família, é coisa de séculos às vezes, né? Então, mesma coisa, esse teu Deus aí não serve para nada. Às vezes você ouve falar, né? Às vezes você ouve falar, cara, fere a dignidade da pessoa. Ninguém vai gostar, tranquilo? E ferindo a dignidade está
ferindo um direito, ferindo os direitos humanos. Tranquilo até aqui? Tá doendo? Não. Sossegado? Então, abram as mentes que vai tudo fluir naturalmente. Beleza. Agora, um dos objetivos masters, né? Um dos principais objetivos dos direitos humanos, o que é? Regular o poder do Estado. Aí vocês pegam assim, ó, ai, por que será que todo mundo mete o pau na polícia? Por quê? A polícia é o quê? É o Estado. Né? Por que que a imprensa mete o pau na polícia? Por que que a sociedade, todo mundo... Tava rolando um vídeo agora no WhatsApp, aí, um vídeo da Globo, viram aquele? Né? Se chegasse um bandido no hospital e se chegasse um policial, quem queria atender primeiro? Sabe? Tava uma polêmica assim, discutindo ali. Vazou um vídeo lá de uma emissora de TV, né? E aí os caras estavam discutindo. Cara, com certeza nós somos o Estado. E os direitos humanos, ele visa regular o poder do Estado. Agora, não pensem, eu quero que vocês não pensem agora. Nós estamos num momento... O Brasil hoje está em estado de guerra ou estado de paz? Paz. Nós estamos num momento de paz, tranquilo, né? Vivemos uma república, né? República Federativa do Brasil. Né? Quem manda é o povo, soberania do povo. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E antigamente, o rei chegava assim, ó... Ah, Rafael, beleza, você comprou umas vaquinhas, né? Você conseguiu adquirir umas vaquinhas. Ah, beleza. Tu tem aqui... tu tem um homem já, né? Você tem um filho aí de 14, 15 anos. Então tá, o rei veio buscar, tá? Veio buscar tuas vaquinhas e teu filho vai ser escravo. Era assim, galera. Era assim. Quando não levava as meninas para trabalhar lá no castelo, né? E daí aconteciam outras coisas também. Então, antigamente, senhores, os reis era o autoritarismo puro. Os caras chegavam e só iam pegando, cobrança de impostos, levavam tudo das pessoas. Então hoje é o paraíso, hoje é difícil a gente visualizar assim, ai meu Deus, regular o poder do Estado. O Estado nem é tão mal assim. Hoje a gente pensa assim, mas já foi muito mal. Como que o Estado morde os senhores hoje? É isso, tributos. Né? Antigamente também tinham tributos. Né? Hoje, quem sabe, tem mais tributos. Então, o que os direitos humanos visam? Regular o poder do Estado. Grave isso, tá? Regular o poder do Estado. Esse é um dos principais objetivos. O outro é proteger a dignidade da pessoa humana, né? O direito humanitário é uma espécie, né, do gênero, tá? Como a gente vai ver depois, os direitos dos refugiados. O direito humanitário, ele protege o quê? Ele visa minimizar as vítimas de conflitos internos e externos, né? Tem guerras civis, aí tem as pessoas sofrendo, passando fome. O direito humanitário visa ajudar a minimizar as vítimas, atender os civis. Cara, assim, ó, o que vocês têm que ter na cabeça? Uma guerra, vamos dizer Brasil e Paraguai, que nem já teve, tá? Uma vez já teve uma guerra entre Brasil e Paraguai. A guerra entre quem? Brasil e Paraguai. Geralmente entre suas forças militares. Então os civis não tem nada a ver com aquilo. Criança, mulher lá morrendo e passando fome, eles não têm nada a ver com isso. Então tem uma espécie, né, dos direitos humanos, direito humanitário, que age em cima dos conflitos externos, internos e mistos para minimizar as vítimas dos conflitos. Por que, Matusalém, que você colocou ali o direito humanitário? É só para vocês não confundirem. Então, daqui a pouco vocês estão achando que é a mesma coisa. Os direitos humanos, fala para mim o conceito, que eu acabei de falar agora há pouco. Isso, conjunto de valores e direitos inerentes à pessoa na ordem internacional. Tá? Na ordem internacional, na ordem mundial, os direitos humanos. Aí tem as suas espécies. Legal. Agora, vocês, quem imprimiu o material? Eu coloquei uma situação no material ali e eu vou falar sobre as duas situações. Eu vou falar primeiro sobre os direitos humanos ser igual
ao direito dos homens. A primeira fonte do direito humano, como eu disse, não era positivado. No início da aula nós falamos sobre isso. Não era no papel. Desde que a sociedade começou a nascer, né, a gente começou lá com os nômades, depois cada um foi construindo as pequenas comunidades. O que é o direito? Ele visa o quê? Regular o convívio em sociedade. Eu não posso violar o direito do Rafael. Não tem aquela história que o meu direito vai até onde o direito dele vai? Né? Eu não posso violar o dele, nem ele não pode violar o meu. Então, lá no início, a gente tinha o conceito, pode anotar, direitos naturais. Lá no princípio eram os direitos naturais. Os direitos naturais, por que natural? É natural. Eu vivo, o meu filho vive. Eu não vou tirar a vida do filho do outro ou tirar a vida do outro. Foi se construindo o quê? Um direito natural de convivência. Eu tenho minhas vaquinhas, ele tem as dele, cada um com as suas vaquinhas. Então isso é um direito natural. Então lá no início, esse termo aqui, direito dos homens, eu queria que vocês fizessem uma seta e colocassem assim, está em desuso. Esse termo direito dos homens está em desuso. Não é mais usada essa nomenclatura direito dos homens. Mas lá no princípio era o conceito, né? Lá no que regulava as primeiras comunidades e tal, era o conceito, a nomenclatura chamada direito dos homens. Direito natural seria tipo ética? Isso, costume, né? Do costume, da moral. Até pouco tempo atrás, existia o crime de adultério. Aí, devido à evolução da sociedade e tal, hoje não existe mais. Hoje não existe mais o crime do adultério, né? Por muito pouca coisa, hoje a gente vê às vezes os malditos urinando aí em patrimônios públicos, ou em igrejas, né? Em entes espirituais aí, da crença de cada um. Não acontece nada. De repente acontece ali só o basicão. Mas há muito pouco tempo atrás iam matar o cara. Não, meu amigo, você mijou lá na imagem, fez xixi lá na imagem, sei lá, da Nossa Senhora, fez xixi lá na imagem do Buda. Entenderam? O cara ia no mínimo morrer, né? No mínimo eles iam matar ele. Então, antigamente, esse termo aqui era usado, direitos dos homens, eram os direitos naturais. Por que eu digo que está certo pelo que eu coloquei aí, que os direitos humanos são iguais aos direitos dos homens? Porque ele faz parte, era uma nomenclatura antiga usada no justnaturalismo. Ele quer dizer que os direitos dos homens eram superiores, né, inderrogáveis. Geralmente, esses direitos, eles usavam muito o Criador, Deus, né? Foi Deus que disse que a gente tem que manter a vida do outro. O outro, eu vivo, o outro vive, né? Foi Deus que disse. Então, nessa época, tinha-se muito essa parte espiritual para regular o convívio em sociedade. Que também não é diferente hoje, né? Mas hoje tem as leis positivadas. Positivado, tranquilo, que é o que está escrito. Positivado é as leis expressas, escritas. Beleza. Agora, eu trouxe também a situação, deixa eu ver onde é que está aqui, deixa eu voltar ali, de diferente. Eu trouxe a situação de igual, que está aí no material, mas eu queria que vocês fizessem uma seta e colocassem o diferente. Porque eu não quero que vocês confundam o termo direito dos homens, que era usado lá na antiguidade, que na época dos direitos naturais, que está em desuso, mas o termo direito dos homens é diferente do termo direitos humanos. Por quê? Isso, porque o direito humano hoje ele é positivado na ordem internacional. Positivado, ele está em declarações, ele está em convenções, ele está em tratados. Né? Vocês já ouviram falar, né, no Pacto São José da Costa Rica, que nós estávamos falando agora há pouco, é um tratado internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração internacional.
né? O Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, está positivado. Diz o que tem que ser e o que não tem que ser. Tranquilo? Então não confunda, os direitos humanos está positivado na ordem internacional. Direitos dos homens são os direitos naturais, que na época é um termo antigo que não estava positivado, que regulava a convivência baseado em crenças, né? Baseado em uma ordem superior, baseado em Deus, tá bom? Tranquilo?